Dama da madrugada, rainha da encruzilhada, senhora da magia. Que mistérios esconde uma pombogira? A entidade mais misteriosa dos cultos afro-brasileiros? Boa ou má? Hoje falaremos mais especificadamente de Maria Padilha. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal. Lembrar-los logo no início de se inscrever, curtir, deixar os comentários de vocês e compartilhar aí se você gosta desse tipo de conteúdo. Você começou logo cedo, né, doida? Miados e sinais de mau caratismo é Dona Edith Piaf. Vulgo gata mau caráter. Olha, ela tremeu tudo aqui quando... Você mordeu o papai, você não tem vergonha? Né? Perguntar se ela tem vergonha. Bom, mas vamos ao vídeo. Antes de eu começar, eu queria pedir para vocês serem gentis aí nos comentários, tá? Essa versão que eu vou contar para vocês da história e principal de hoje, da história de hoje, de Dona Maria Padilha de Castelas, ela é uma das versões religiosas muito fortes sobre Dona Maria Padilha. Há sites aí especializados, estudos especializados sobre Dona Maria Padilha de Castelas. Existe a Igreja de Dona Maria de Castelas na Espanha. Apesar dela ser uma entidade aqui para nós mais voltada às culturas afro, na Espanha ela tem uma igreja que não é muito difícil de ser encontrada aberta, tá? Mas quem for fazer o passeio, é um passeio que vale muito a pena. Não só pela história de Maria Padilha, que é uma história que se mistura um pouquinho ali com a história, né, do século XIV, europeia, mas também pela arquitetura e pelo lugar, né, lugar maravilhoso. Mas vamos lá, lembrando também que intolerância religiosa, gente, é crime, então sejam gentis nos comentários, tudo bem? Vamos respeitar aí a crença das pessoas. Em Burgos, na província de Palência, em 15 de setembro de 1334, nascia Maria Garcia Dias Padilha, filha de Juan Garcia e Maria Hernandes. Os pais de Dona Maria Padilha, eles serviam ao Estado, então eles serviam aí aos reis, certo? O pai de Dona Maria Padilha, ele tinha um título de conde pelos serviços prestados ao Estado e tudo mais, mas eles eram pessoas simples. Não significa que esse título de conde que ele tinha era um título de uma pessoa bastarda. Não tem como falar de Dona Maria Padilha e não falar aí do grande amor da vida dela. Vou explicar um pouquinho sobre ele. Só que nós não podemos confundir o nosso Dom Pedro Brasil. Nosso Dom Pedro aqui que veio com a família real. Este Dom Pedro é outro Dom Pedro. É o Dom Pedro que nasceu aí em Coimbra, em 8 de abril de 320, ou seja, no século XIV. Ele era filho do Dom Infante. Não, perdão, Infante, do Dom Infante. Doutora Abobrinha? Ele era filho do Infante Dom Henrique, o rei. Então ele era herdeiro aí de Portugal. Então vocês imaginem, uma família que prestava ali os serviços ao Estado e do outro lado o herdeiro do trono, só isso. Os anos foram se passando. Dona Maria Padilha, dizem que a mãe de Dona Maria Padilha, ela servia a mãe de Dom Pedro, e desde essa época a senhora Maria Garcia escutava aí os lamúrios de Beatriz, porque na verdade o infante pai aí do Dom Pedro, ele era totalmente apaixonado por outra. Então a esposa do infante mãe do Dom Pedro, ela sofria muito com isso. E aí ela tinha
a senhora Maria Garcia aí como confidente. E o que acontece? Vocês sabem que os casamentos dessa época são todos casamentos arranjados. Quando Pedro tinha 9 anos de idade, já tentaram arrumar ali um casamentinho para ele. A pretendente, ela seria a herdeira do trono ali de Castelas. Só que, gente, o que acontece? Essa mocinha, né, que deveria ser criança na época também, pelo amor de Deus, ela falece. Ela falece sem nem ao menos conhecer aí Dom Pedro. E em seguida, jamais um herdeiro poderia morrer solteiro e sem filhos. Como é que ia daí, né? A continuação da prole. Em seguida, foram atrás de outra pretendente pro Dom Pedro. Essa pretendente, ela era uma nobre castelhana, filha neta do rei de Aragão. Só que o casamento, ele acabou sendo anulado. Outra vez, vimos aí Dom Pedro, coitado, né? Sem pretendentes. Nesse meio termo, gente, Maria Padilha, ela tinha 14 anos. E ela conhece Dom Pedro, que se apaixona por ela à primeira vista. Só que quem tem limite é ficção. O Dom Pedro, ele é realmente obrigada a se casar, a noiva aí é escolhida, que é a Dona Constança, a qual ele se casa com ela em 1339. Mas, gente, a Dona Maria Padilha, ela era uma espécie, na verdade ela se torna, de acompanhante de Dona Constança. Só que lembram que eu falei que Dom Pedro era totalmente apaixonado por ela? Enfim, os dois continuam tendo esses encontros às escondidas. E ele totalmente apaixonado por ela, mas ele não podia abrir mão do casamento com Constança porque era uma ligação política. O casamento naquela época ele era um acordo político. Só explicando, acompanhante era alguém que acompanhava ali o pessoal da nobreza, ajudava ela a se vestir, acompanhava nos passeios públicos, acabava sendo muito próxima de Dona Constança, né? Dona Maria Padilha era muito próxima dela. Mas nada, de uma certa forma, evitou que o amor dela e de Dom Pedro I não acontecesse. Quando os dois encontravam, Dom Pedro retratava Dona Maria Padilha como loira e alta, e que ela tinha um colo de garça, né? Um colo aconchegante, um colo comprido, e que ele conseguia repousar no colo de Dona Maria Padilha. E passou alguns anos, o improvável acontece. Dona Constança, ela falece, e Dom Pedro está ainda ali vivendo aquele luto, mas ele não pensa duas vezes. Ele se casa secretamente com Dona Maria Padilha. E nesse trechinho aí da história, que começa a vir as dúvidas do porquê dessa paixão tão arrebatadora de Pedro por Maria Padilha. Dizem que Dona Maria Padilha fazia poções para encantar o coração de Dom Pedro. Só que eles já eram apaixonados há um bom tempo. De repente, essas poções fossem para deixá-lo cada vez mais apaixonado e para ele não conseguir deixá-la, não esquecê-la. Mas estamos falando de uma mulher que era considerada feiticeira, então isso para a época seria muito normal. Eles se casam escondidos. Casamento secreto para o grande público. Ele encontrou alguém ali que simbolicamente, porque a Igreja Católica não faria isso de forma nenhuma. Vamos lembrar que Dona Maria Padilha não era da nobreza. Então, a igreja tinha uma ligação muito grande com o rei. Seria uma traição. E a igreja não queria perder esse vínculo de poder. Ia precisar perder muita cabeça de mulher na Inglaterra para isso acontecer. Mas enfim, casaram-se secretamente. Dona Maria Padilha teve
os filhos. Só que Dom Afonso descobriu. Ele aproveitou uma ausência de Pedro, mandou alguns carrascos na casa de Dona Maria Padilha e, sem piedade alguma, na frente dos filhos, ele liquidou a vida de Dona Maria Padilha, que clamava para sobreviver, mas mesmo assim não foi escutada. Deram fim também nas crianças, sem piedade alguma. Como se não bastasse ver a morte da própria mãe, também liquidaram ali as crianças para que não houvesse risco de nenhum bastardo. Pedro volta de viagem e fica sabendo que Dona Maria Padilha morreu. Mas como assim? Morreu do quê? Claro que, por mais que alguém soubesse, ninguém era louco de contar. Quando Pedro, muito sabiamente, influenciado também por Padilha em vida, porque Maria Padilha, mesmo numa condição simples, ela era muito sábia. Então ela aconselhou Pedro a muitas opiniões, muitos feitos políticos, né? E isso o ajudou a ser uma pessoa mais esperta. Pedro, ele descobre que a vida da mulher que ele amava foi ceifada pelo próprio pai. Então ele declara uma guerra. Dom Afonso morre. E Pedro, ele tem guardado ali dentro do peito dele todo aquele ódio de fazer vingança. Qual é a primeira atitude de Pedro? Pós-morte do pai. Ele vai atrás dos carrascos que mataram Dona Maria Padilha. E, gente, eu não vou me prorrogar sobre algumas torturas e mortes medievais, porque o YouTube pode não simpatizar muito com a ideia. Pode? Não vai simpatizar com a ideia. Mas ele dá um fim nesses carrascos com requintes de sofrimento aí. Cada um na sua imaginação. E, gente do céu, aí vem o ato mais interessante de toda a história. Dom Pedro, ele manda desenterrar o corpo de Dona Maria Padilha, que já tinha falecido há um tempo. Vesti-la de trajes de rainha. Coroá-la. Ele a coroa como Sua Majestade. Assenta no trono e faz com que todo o reino beije a mão de Dona Maria Padilha. Todo o reino foi obrigada a beijar a mão de Dona Maria Padilha depois de morta. Pedro morre. Há o túmulo dele com Dona Maria Padilha. Ambos são enterrados juntos. E começa a lenda de Dona Maria Padilha. Se vocês pesquisarem essa lenda, na verdade, vocês vão encontrá-la ou como Dona Maria Padilha ou como a lenda de Inês de Castro. Dona Maria Padilha, ela é reconhecida dentro das religiões, hoje das religiões afro-brasileiras, como uma Exu feminina. E as pessoas veem muito como uma... Como é que eu vou explicar para vocês sem ser ofensivo? Mas como uma coisa ruim, como uma entidade do demônio, pela história dela, como alguém que ficou com um homem casado, por isso que ela é envolvida, em ajudar. Não é bem assim, gente. Vamos parar para pensar. Ela sofreu do início ao fim por esse amor. Dentro da espiritualidade, acredita-se sim que ela é um espírito de luz. O que é um espírito de luz? O que é um espírito de luz ou o que é uma entidade? Uma entidade é um equilíbrio. Não é a entidade que vai fazer o mal, é você que vai fazer o mal. Dona Maria Padilha, ela é
reconhecida como uma Exu feminina, sendo que você encontra diversas Marias, como nós temos aqui no Brasil, Nossa Senhora Maria da Graça, Nossa Senhora Maria do Perpétuo Socorro, Nossa Senhora Aparecida, vem dessa leva de Marias, do nome Maria ser popular, e há realmente várias entidades, e Dona Maria Padilha não é uma entidade do mal. E o que você encontra? Histórias absurdas e desrespeitosas. Há relatos realmente que essa história que eu contei para vocês aconteceu, há fontes. Depois eu vou deixar as fontes para vocês aqui embaixo. Algumas não estão em português, mas elas são em espanhol ou em língua inglesa. A maioria é em espanhol porque a igreja dela fica na Espanha. Então, mas é compreensível, a história é compreensível. Tem livros também que falam sobre o caso. Voltando aí à parte da espiritualidade, Dona Maria Padilha. Escolha de Dona Maria Padilha, vermelho e preto, mais o vermelho. Vocês estão vendo a rosa ao fundo, que é o maior símbolo de Dona Maria Padilha. Rita, por que a rosa? A feminilidade. Por que o vermelho? O amor, a força. A força. E essa entidade, Dona Maria Padilha, você tem outras Marias, como eu falei, e outras pombagiras também. Dona Maria Mulambo, pombagira cigana, Maria Padilha, de todas acaba sendo a mais popular, por conta aí dessa história. Uma entidade muito feminina, que para quem acredita, ela existe para reforçar em cada mulher o seu poder feminino. Que você está aqui como mulher, você não nasce, eu nasci mulher, você aprende a ser mulher, você vai ganhando força de uma mulher no seu cotidiano. Maria Padilha é uma entidade que ela te mostra isso. E ela é uma entidade também que não trabalha só os amores, eu quero pedir um amor. Dona Maria Padilha vai trazer para mim. Não é bem assim que as coisas funcionam, nós sabemos disso. Tem muitas pessoas que usam a religião aí só para ganhar dinheiro. Mas é uma entidade que funciona também para se trabalhar a feminilidade. E nada mais justo que um espírito que sofreu tanto, uma pessoa que sofreu tanto, em terra se transforma aí numa entidade e ajuda, conforme o que é dito nas religiões, diversas pessoas ao redor do mundo. É muito importante que nesse outubro de Halloween a gente vá desmistificando aí algumas ideias e de religiões muito próximas, porque nós temos aqui a Umbanda, por mais que ela tenha influência no candomblé e nas religiões afro, é uma religião consideravelmente nova e brasileira. Então não podemos ter esse pensamento tão fechado. Você não precisa seguir e acreditar, mas precisa respeitar, como qualquer outra religião. E uma religião, como eu falei para vocês, criada aqui no Brasil. Por que tem preconceito contra ela? Vocês encontram muito a imagem de Dona Maria Padilha, a imagem dela com a pele mais escura, um pano vermelho ou uma tanga vermelha, ou normalmente ela toda de vermelho. E vocês encontram também a imagem mais secretizada, né? A imagem que os escravos, para poderem ter as suas entidades sem serem perseguidos, eles colocavam a imagem mais com a pele branca, para pensarem que estavam louvando a uma entidade católica só por conta da cor da pele. Mas enfim, é uma entidade maravilhosa e é uma aí das personalidades de Halloween que tem uma história bem interessante que eu queria trazer para vocês. Não foi de propósito, não sei se vocês perceberam, mas fizemos uma ligação de mulheres, né? Loira do Banheiro, Marie de Levu, Dona Maria Padilha de Castelas, todas elas femininas, todas elas estão aqui no canal, né? Se nós fizermos, aí nós fazermos, não tem, pelo amor de Deus, se nós fizermos aí uma ligação entre elas, todas mulheres, todas consideradas bruxas, Os outros vídeos estão bem interessantes também. Vão lá,
conferir. Quinta-feira que vem sai o último vídeo aí, desse mês especial sobre Halloween. Será uma mulher? Não sei, mas será uma personalidade muito interessante aí para vocês. Eu vou ficando por aqui. Não se esqueçam do nosso pacto de amizade, mantra eterno. Se inscrevam no canal. Eu vejo que muita gente que vê os meus vídeos não é inscrito. Por favor, me dá uma chance e se inscreva. Aqui tem conteúdo novo toda quinta-feira. Essa semana vai sair aí um vídeo extra pra vocês. Oi, meu amor! Já saiu o vídeo. Oi, já saiu, já deve ter saído. Tudo bem, minha linda. Cuidem do gatinho de vocês, principalmente no dia 31, gente. Tem muita gente que tem a coragem de achar que uma coisinha dessa traz azar. Enfim, sejam gentis nos comentários. Eu não perco tempo lendo comentário ruim, gente. O máximo que eu vou fazer é deletar. É deletar. Então, não adianta. Se for para escrever algo que tenha algum sentido, que não é desrespeitoso, é muito bem-vindo. Agora, desrespeito e bobagem, eu não vou perder meu tempo lendo nem gastando a minha energia. Vou ficando por aqui. Se inscrevam, curtam, compartilhem. Um grande beijo para todos vocês. Até a próxima quinta. Quem será a nossa última pessoa a ser colocada aqui? Vamos aguardar. Até mais!